Olá, queridos jovens, sejam bem-vindos a mais essa aula de Química. Eu vou começar fazendo a correção da atividade anterior. Então, lembrando vocês que toda queima, toda combustão é uma reação exotérmica. Claro, se está queimando alguma coisa, obviamente está liberando calor. Então, reação exotérmica é aquela que libera calor, libera energia. E quando absorve calor, né, aí é reação endotérmica. Então, veja o seguinte, assinar a alternativa que contém apenas processos com ΔH negativo. Se o ΔH é negativo, a reação é exotérmica. Então, aqui eu fiz o esquema, né? Quando é nesse sentido, no caso sublimação, né, que é de sólido para gasoso, fusão, vaporização. Então, lembrando que vaporização se subdivide em evaporação, né, que é a passagem lenta do estado líquido para o gasoso. Exemplo, quando você coloca a água em um prato e põe exposto ao sol, esta água irá evaporar, porém demora aí, às vezes 2, 3 dias para isso ocorrer. A ebulição, que é a passagem rápida do estado líquido para o gasoso. Exemplo, quando você coloca lá meio litro de água numa vasilha, né, e põe no fogo, obviamente essa água irá evaporar em curto intervalo de tempo, provavelmente no máximo em 15, 20 minutos. E a calefação, que é a passagem muito rápida do estado líquido para o gasoso. Exemplo, respingar água numa chapa muito quente. Você só ouve o chiadinho e imediatamente essa água evapora. Então, fusão, vaporização, ebulição, evaporação, calefação, sublimação, tudo isso é reação endotérmica. Claro, para que o gelo vire água, é necessário aumentar a temperatura. Toda vez que você percebe que aumentou a temperatura para ocorrer aquilo, é reação endotérmica. De cá para cá, já é exotérmica, né? Condensação ou liquefação, que é a mesma coisa. Solidificação, exemplo, o suco virando picolé, né? E ressublimação ou sublimação também, porém de gasoso para sólido, aí é exotérmica. Então, aí no caso, combustão e fusão, ambos têm que ser exotérmica. Então, a combustão é exotérmica, porém a fusão é endotérmica. B, combustão é exotérmica, sublimação de sólido para gás, então é endotérmica. Então essa não tem como. Combustão e sublimação de gás para sólido, esta é a alternativa correta. Fusão e ebulição, ambas são endotérmicas. Evaporação é endotérmica e solidificação, né, é exotérmica. Mas aí ambos têm que ser endotérmicos. Então, letra C, questão 1. 2. No processo exotérmico, o calor é cedido, está cedida, mas é cedido ao meio ambiente, enquanto que no processo endotérmico, o calor é absorvido do ambiente. Quando um atleta sofre uma contusão, é necessário resfriar imediatamente o local com emprego de éter. Então, você já deve ter visto, né, quem vai ver futebol, que quando o jogador leva uma pancada, o preparador físico geralmente vai com spray de éter e bate no local. Por quê? Porque aí, resfriando o local, a dor ameniza ou às vezes até desaparece e muitas vezes o atleta continua jogando, né? Quando você leva uma pancada, o que todos os médicos recomendam? Colocar gelo, né? Para evitar que o inchaço, né, naquele local, né? Quando você arranca um dente, né, também o odontólogo recomenda que você esteja constantemente, né, colocando gelo no local para evitar inchaço. Quando o gelo é exposto à temperatura ambiente, liquefaz-se. A evaporação do éter e a fusão do gelo são, respectivamente, processos. Então, se é fusão, não importa o que esteja havendo fusão, é endotérmico. E, no caso, quando há a aplicação do éter no local, o que acontece?
o calor do corpo é perdido, né, cedido para o ambiente. Então também é uma reação endotérmica. Portanto, letra A. 3. Ao sair molhado em um local aberto, mesmo nos dias quentes, sente-se uma sensação de frio. Esse fenômeno está relacionado com a evaporação da água, que no caso está em contato com o corpo humano. Essa sensação de frio explica-se corretamente pelo fato de que a evaporação da água é um processo endotérmico e retira calor do corpo. Por exemplo, meninos, quando você, nos dias frios, que ele está próximo de chegar, por volta aí do mês de junho, julho, o que acontece? A pessoa usa agasalho, e esse agasalho, a função dele não é evitar que o frio penetre no corpo, e sim que o corpo perca calor para o meio ambiente. Sabiam disso? Então, de novo, o objetivo do agasalho não é evitar que o frio penetre no corpo, e sim evitar que o corpo perca calor para o meio ambiente. Tá bom? Então, se você quer fazer com que uma barra de gelo, geralmente quem vai para acampamentos em rios, pescadas de muitos dias, geralmente leva barra de gelo grande nas caixas de isopor ou nas caixas térmicas. Então, para que esse gelo fora desse local permaneça mais tempo, é necessário cobri-lo, por exemplo, com uma franela, um agasalho. Aí ele demora mais tempo para derreter, pelo mesmo objetivo, pela mesma função. Bom, então, prosseguindo. Então agora, nós vamos trabalhar com essas fórmulas, que na verdade é uma só. Variação de entalpia. Variação de qualquer coisa é representada por delta, uma letra grega. Lembra lá na física do primeiro ano? Delta S, variação de espaço, espaço final menos inicial. Delta T, variação de tempo, ou delta θ, tempo final menos tempo inicial. Então, isso é padrão. Então, a variação de entalpia é a entalpia dos produtos menos a dos reagentes. O que é produto, o que é reagente, Donizete? Olha, reagente é tudo que fica à esquerda da seta. Produto é tudo que fica à direita da seta. A grosso modo, só para você entender. Exemplo, na prática, você tem meio litro de água, 300 gramas de açúcar, 200 gramas de
de limão, por exemplo, de caldo de limão. Então, quando você tem açúcar, caldo de limão e água, são os reagentes. Quando você mistura tudo isso fazendo uma limonada, já é o produto da reação. Então, a variação de entalpia é a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Ou em alguns livros, né, ou vídeos no YouTube, aparece HF menos HI, que é a mesma coisa. Então, fazendo o cálculo da entalpia, isso aqui, ó. Olha, meninos, observa que aqui eu não coloquei as unidades, porque são várias unidades que estão corretas, né, para a entalpia. Por exemplo, pode ser quilocaloria, quilocaloria por mol, kilojoule, kilojoule por mol, né, e tem mais outras. Bom, então, vamos colocar aqui, por exemplo, cacau, que não é o que faz chocolate, mas é quilocaloria. É a caloria dos alimentos, por exemplo. Vocês sabem que os alimentos, alguns são mais calóricos, outros menos calóricos, né? As verduras e frutas são menos calóricas, né? As massas em geral são mais calóricas, né? Estima-se que, eu acho que até já comentei antes, que com 100 gramas de chocolate que a pessoa ingere, ele adquire energia suficiente para subir escadarias de 300 andares de prédio. Então, pesquisa aí. Olha, veja bem, para eu calcular o ΔH disso aqui, então, o reagente é sempre onde o gráfico toca o eixo vertical, o eixo da entalpia. Então, a entalpia dos reagentes é 60 quilocaloria. Se você quer saber qual é a unidade, sempre aparece a unidade entre parênteses aqui. E a entalpia dos produtos é sempre onde termina o gráfico, né? Então, no nosso caso, 130 quilocaloria. Então, agora é só nós substituirmos. Entalpia dos produtos, 130, menos a entalpia dos reagentes, que é 60. Então, 130 menos 60, mais 70 quilocaloria. Agora, a equação. Veja, como eu coloquei anteriormente, o que fica à esquerda da seta não são os reagentes? O que fica à direita da seta não é o produto da reação? Então, se eu vou montar a equação, eu coloco primeiro o que está escrito, né, onde toca o eixo vertical. Então, nesse caso, claro, uma equação genérica, e o produto C mais B. Então, nos exercícios que eu vou passar como atividade, é nesse estilo que vocês vão fazer, tá? Bem simples. Outro exemplo, isso aqui, ó.
Então, pessoal, já adiantando a próxima matéria, toda vez que o gráfico começar embaixo e terminar em cima, a reação é endotérmica. Por quê? Porque ganhou calor, ganhou energia. No começo só tinha 60 quilocalorias, no fim passou a ter 130 calorias. Qual é a outra evidência de que a reação é endotérmica? O meu ΔH é positivo. Vou explicar isso melhor na próxima aula. Geralmente esse eixo horizontal vem isso aqui, ó, caminho da reação ou decurso da reação. Não é discurso não, decurso, né? Porque reação não consegue fazer discurso. Geralmente é um dos dois, tá? Olha, agora vamos pegar aqui outro exemplo. Veja, então a variação de entalpia. O HP é onde termina o gráfico, que é 100, menos HR é onde começa o gráfico, que é 300. Ainda tem muito aluno que comete o seguinte erro: 300 menos 100, 200. 100 menos 300, 200 também. Aqui você está... É como se você tivesse 100 reais e comprou algo com o valor de 300 reais. Então, você vai ficar devendo 200 reais. E dívida é negativo. Se você quer aprender melhor a respeito disso, é só olhar lá os vídeos meus no canal do professor Donizete Antônio, que vocês vão ver a explicação direitinho dessa questão de jogo de sinal. E para fazer meu comercial, quem ainda não inscreveu no meu canal, aproveite e faça isso. Não custa nada para você e ajuda eu ser monetizado pelo YouTube. Olha, então, o que fica nos reagentes? Aonde o gráfico tocou o eixo vertical? O que está escrito? H2 mais O. O que está no produto da reação? H2O, que é a água, certo? Então, é assim, bem simples, bom trabalho. E para terminar a aula, a mensagem. Contam-se que um dia marcou um encontro, de novo, contam-se que Deus um dia marcou um encontro com um homem muito religioso no alto de uma montanha sagrada. O homem se preparou para o encontro com muito recolhimento, oração, jejum, e no dia determinado subiu a montanha cheio de fervor. O caminho era íngreme, a subida estava levando muito tempo, e o homem começou a ter medo de perder a hora marcada. Rogou a Deus que lhe desse forças para não chegar atrasado. Aí viu um homem caído na beira do penhasco, machucado, e pensou: estou atrasado, depois eu volto para socorrê-lo. Ao chegar no topo da montanha, esperou, e Deus nada de aparecer. Que pena, pensou ele desolado, por que não subi mais depressa? Desceu desanimado. Ao passar pelo penhasco, onde viu mais o homem caído,
mas não havia mais nada, a não ser um bilhete junto à rocha que dizia: quem sabe outro dia, quando estiver menos apressado, você que consiga me reconhecer. Então, meninos, uma mensagem simples, mas que, né, traz a gente para a nossa realidade. Né? Jesus deixou claro em várias passagens que Ele está sempre presente nas pessoas desamparadas, nas pessoas caídas, né? Nos menos favorecidos, nas pessoas que batem em nossa porta para nos pedir alguma coisa. E quando nós negamos algo a essas pessoas, nós estamos desprezando o próprio Deus, o próprio Jesus. Então pense bem nisso. E, né, nós não sabemos o dia de amanhã. Quando alguém, né, bate em sua porta pedindo comida, por exemplo, um agasalho ou algo assim, você deve também aprender a saber se colocar no lugar do outro. Pense assim: poderia ser eu estar batendo na porta de alguém pedindo algo. E se as pessoas estivessem me tratando da forma que eu estou tratando essa pessoa? Eu iria gostar ou não? Né? Então, a gente sempre tem que estar pronto para ajudar. Né? São várias formas de ajudar alguém. Então, isso, né, tem até passagem bíblica, né? Quando o sacerdote ia passando e viu um homem cair da beira da estrada, ele não atendeu esse homem, né? Não ajudou esse homem. Várias pessoas passaram por ali, né? E esse homem continuava caído porque ele havia apanhado dos ladrões e as pessoas não estavam ajudando ele. E aí um fariseu passou e ajudou esse homem. Então, né, Jesus pergunta: quem fez o melhor papel? O sacerdote, todos que passaram por ali e não deu assistência a ele, ou aquele fariseu? Claro que foi o fariseu. Então, por hoje é só, meninos. Tudo de bom. Até a próxima. Tchau. Obrigado.